Bom dia pessoal. Finalmente ligando o ao vivo aqui. Bom dia para todos. Hoje é sábado, dia 21. Hoje é sábado, dia 21. Estou aqui no Califórnia 120 Ateliê fazendo uma live que vai dar início a uma série de programas ou de lives, enfim, e a gente vai fazer uma reflexão e exercícios e falar um pouco sobre o que é criação e o que é criação e desenho. Então, num primeiro momento, olha só, já preparei para você. Está ao contrário, né? Então, criação e desenho ao contrário, tá? Criação e desenho. Nós vamos trabalhar um pouco essa questão de o que fazer exatamente quando a gente está frente a um desafio, né? Um desafio que causa medo para muita gente, que é isso aqui, ó, né? Isso aqui, essa coisa que a gente chama de papel em branco, é uma coisa que às vezes assusta. Ai meu Deus, o que eu vou fazer? Ou outras coisas que vão surgindo, né? Ai meu Deus, não sei desenhar. Então, o que nós vamos fazer basicamente nessas conversas, nesses papos? Primeiro, a gente está em casa, confinado, numa época de coronavírus, né? Ou coronavírus, ou de qualquer forma que apareça para nós, a gente sempre tem esse assunto em pauta, e todos os outros assuntos em pauta da nossa vida ficam meio em segundo plano. Não pode. A vida continua, enquanto houver vida, a gente tem que lutar por ela e de alguma forma procurar se divertir, fazer alguma coisa criativa, porque a gente precisa voltar para o nosso mundo, para a nossa vida. Talvez de uma forma diferente, talvez de uma forma mais suave, talvez, não sei. Eu fico pensando que a gente não tem possibilidades de sair de casa, então, para não ficar pensando besteira, para não fazer coisas que são improdutivas, ou cuidar do lar, cuidar dos filhos, cuidar de marido, cuidar de esposa, enfim, ou cuidar de si próprio, a gente, para não enlouquecer, a gente tem que fazer alguma coisa. Então, o ateliê está se propondo, eu e a equipe do Califórnia estamos nos propondo a fazer pequenos vídeos, reflexões a respeito de um assunto. Então, olha só, estamos no Califórnia 120, tá? E vamos cuidar de criação e desenho. Basicamente é isso. Então, em primeiro lugar, o que é criação? Para a gente, basicamente, o que é criação? Qualquer estalo que dê na cabeça, e você fala assim, nossa, isso é uma ideia, isso é um projeto que eu gostaria de realizar. Ou às vezes você se encanta com alguma coisa que você viu, ou você ouviu uma música e ela te inspirou para alguma coisa, você teve um vislumbre, ou você, enfim, você está andando na rua, você vê alguma coisa que te chamou a atenção, uma planta bonita, uma pessoa com um cachorro, uma cena, qualquer coisa. E como você registra isso? Claro, a gente anda com o celular na mão, plac, faz uma foto aqui, faz uma foto ali e vai guardando.
É uma forma de você registrar coisas, olhar e guardar. Faz parte de um processo de criação? Faz parte diariamente, a cada minuto, a cada segundo, para quem é visual, né? E nós todos somos visuais enquanto enxergamos, acontecem esses flashes de inspiração. Muitas vezes a gente não liga para isso, muitas vezes a gente esquece no momento seguinte. Mas tem momentos que a gente pode sentar e registrar isso de alguma forma ou trazer para uma materialização. Então, qual é a primeira possibilidade que a gente tem, além da foto? É trazer o desenho, é trazer alguma coisa que registre esse momento. Então, abordando a palavra criação, ela é muito vasta, né? Ela faz parte desse universo de insights que a gente tem, às vezes de um brainstorming que a gente faz. É um processo natural para muita gente, e para outras pessoas é um processo complicado, doloroso, né? Mas é sempre uma gestação e um parto, vamos dizer assim, em alguns casos. Em outras vem naturalmente, então aparece geração espontânea. Então, na verdade, eu sempre acho o seguinte: a gente não deve se esforçar demais para fazer alguma coisa. A gente deve associar parte criativa a prazer. Uma vez eu fui numa palestra e foi dito para mim: olha, antes de você sentar para criar alguma coisa, fazer uma música, fazer um desenho, fazer uma pintura, faça alguma coisa que te dê prazer. Então, dê uma passeada, ande um pouco em lugares bonitos, procura absorver alguma coisa de prazer. Vai comer alguma coisa boa, vai transar, vai tomar uma chuveirada, vai nadar. Faça alguma coisa que te dê prazer, né? Sinta um cheiro bom, né? Ouça uma boa música, enfim, veja um filme. Então, você abre a possibilidade prazerosa para acessar uma área que a gente tem de busca de prazer. Então, criação geralmente está associada a alguma emoção, a algum prazer. A gente consegue criar quando está triste? Sim, consegue criar. É uma outra forma. A gente consegue criar quando está com muita raiva? É complicado, mas é possível. A gente consegue criar quando está feliz? Sim, eu acredito que sim. E, enfim, não existe essa coisa de eu vou sentar agora para criar alguma coisa isoladamente se você não tem treino. Criar é um treino, é prestar atenção. É prestar atenção no que vem, naturalmente. Ou ir a buscar alguma coisa. Então, a gente, ao longo desses dias que a gente está isolado, nós vamos fazer alguns exercícios para poder, enfim, ter essas experiências de como criar. Eu vou procurar organizar isso de uma forma didática para que vocês não se percam. Então, agora são 10h30, né? 10h30 do sábado. E a gente começa falando de manhã. Tem essa história também. Cada um tem um horário onde funciona melhor. Às vezes de manhã é legal, às vezes à tarde é legal, às vezes de noite, às vezes de madrugada. Cada pessoa tem um horário onde está mais conectado, onde se sente mais conectado, ou que tem possibilidade, pelos afazeres do dia, de interiorizar esse momento, de fazer com que a gente, de alguma forma, acesse
a nossa área criativa, né? Então, nada vem fácil. Para algumas pessoas sim, mas é o que eu digo, é um treino, tá? Bom, isso falando um pouco da criação. Falando de desenho, o desenho é um processo, é o primeiro processo de registro, materialização de uma ideia. Então, a palavra desenho já vem de uma palavra latina que é designare. Então, você designa, né, alguma coisa. Todos nós, com certeza, desde criança, usamos esta ferramentinha aqui, né? É um lápis ou alguma coisa que escreve, né? Eu sei que, por exemplo, às vezes você não tem um lápis, mas você está numa praia, por exemplo, você tem um graveto, você consegue desenhar com um graveto, né? Registrar aquela ideia ou aquela brincadeira. Aliás, desenhar num início para nós vai ser uma brincadeira. Vai ser uma brincadeira porque ninguém senta, sem treino, ninguém senta na frente de um papel e sai desenhando ideias mirabolantes. Não existe isso. Existe um processo de colocar as coisas no papel. Então, assim, eu durante a minha vida eu vi muitos rabiscos, muitas ideias que surgiram de rabiscos. Onde nós rabiscamos muito? Nós rabiscamos muito quando a gente fala de... Antigamente não tinha celular, então a gente tinha só um telefone, às vezes você ligava para alguém, ou alguém ligava para você, e você sentava, tinha aqui um bloquinho de anotações, e você sentava ali e começava a rabiscar enquanto estava falando. E ali, naquele papelzinho, já tem uma série de coisas que saíram do nada, quer dizer, saíram sem querer, saíram da conversa, saíram de um estado sem pensar, ou seja, você ali, o teu inconsciente está se manifestando. E essa é a melhor parte. Como é que você desenha com o teu inconsciente? Como é que você trabalha com essa expressão sem pensar, né? É um treino. Então, designar alguma coisa, passar para o papel, tem formas bem soltas, bem livres, onde você não pensa, e que vamos dizer, é um treino quase como uma meditação. Você deixa a tua mente vazia, você trabalha com a mente vazia e não tem determinação de um projeto ou alguma coisa nesse sentido. Você solta, você deixa vir o que vem, né? Isso é muito bom porque você tem olha, já tem gente falando aqui, a Camila tá aí, a Rosana tá aí. Oi, tudo bem? A gente tem um processo de soltura. Quando a gente deixa a mente livre, a gente tem um processo de soltura que permite que a gente desenhe coisas que vêm do inconsciente. Tem um outro processo que é um trabalho. Aí sim, você inicia com... Às vezes nós temos uma pedra, às vezes você tem algum objeto na tua frente que você quer registrar e de alguma forma, então é dirigido. Você capta aquilo naquele momento e traz para o papel e decifra no papel. Ah, mas eu não sei desenhar, não sei fazer isso. É treino, né? A gente não nasceu andando de bicicleta, nós não nascemos tocando piano. Então, tudo é um treino, é uma repetição, é um diariamente. Mas com certeza, e aí é uma coisa que todo mundo que fala para mim, eu não sei desenhar, existe uma prova que todos, de alguma forma, já entraram em contato com um lápis, né? Quer dizer, a gente não olha para isso aqui
e fala assim, eu não sei o que é isso, eu não sei como funciona isso, né? Então é um objeto que a gente já brincou, já rabiscou, já fez alguma coisa quando criança. Então a criança, quando começa a produzir alguma coisa no papel, ela não sabe segurar um lápis, sabe? Ela vai aprendendo. E ela percebe em algum momento, a gente como criança aí, a gente tem que voltar para essa fase livre. Oi Pri, tudo bem? Marcela, você tá aí? Que bom. Buenos dias. Então, a gente percebe em algum momento que isso aqui faz um rabisco no papel. Então, a criança começa a interagir com aquela ferramentinha e um papel. Às vezes não é papel, às vezes é parede, como eu disse, às vezes é areia da praia. Então é algum registro que a mão dirige, né? E expressa o que você está sentindo naquela hora. E é dessa forma que eu acho que a gente tem que começar a nossa história do registro, do desenho. Ontem falaram assim, enfim, vou aprender a desenhar joias. Desenhar joias é um setorzinho da nossa parte criativa, porque esse é o assunto que interessa para todos nós. Eu estou aqui no ateliê e claro, é gostoso sentar na bancada, né? Fazer alguma coisa. Mas tudo que a gente vai fazer aqui depende do que a gente quer fazer. E o que a gente quer fazer? A gente tem uma ideia, a gente tem um plano, a gente tem uma vontade de ter uma peça para nós ou para alguém e a gente senta na bancada com uma ideia, né? E aí muitas vezes aqui a questão é, o que é que você quer fazer? Eu quero fazer um anel, quero fazer um brinco, quero fazer um colar. E cadê? Como é que é esse teu colar? Não sei bem. Não sei bem significa não tem nenhuma definição, não tem nenhum desígnio, não foi feito nenhum planejamento. Então, para nós aqui, precisamos criar o hábito de pôr alguma coisa materializada no papel. Eu estou fazendo assim e vou mostrar para vocês um pouco agora, porque olha, eu preparei o meu ambiente um pouco, tá? Então é a bancada, aqui eu pus uma prancha, que é a nossa prancha de aula de desenho, tá? Eu tenho meu lápis, eu tenho um rabisco inicial que eu fiz e um copo d'água, algumas canetinhas, tá vendo? E é o que tem para hoje, e não precisa se preparar muito, a gente não tem muita coisa para estudar, para fazer o desenho. A gente tem que ter um material, obviamente, que você sabe que você vai trabalhar com esse material e é isso que a gente tem que preparar. Agora, o que eu vou fazer? O que eu vou desenhar hoje com vocês? Não sei ainda. A gente primeiro vai conversar um pouco sobre essa situação. Tá? Então, papel é importante. Mas eu tenho só papel pequeno, eu tenho bloquinho só, eu tenho bloco. Não faz mal. Às vezes você anda com um bloquinho no bolso, você vai viajar. Muita gente viaja com o celular funcionando, outras pessoas viajam sem celular, tem um bloquinho, um Moleskine no bolso, uma caneta, um lápis e vai registrando. É um hábito, gente, é um hábito de ter essa ferramenta sempre à mão, sempre. Aliás, as situações são diversas, né? Porque muitas vezes a gente não tem recurso, régua, borracha, e aí você fala assim, eu não tenho todas as minhas ferramentas, não posso desenhar hoje. Tem um papel, tem um lápis, tá ótimo, já dá para ir tocando o barco, ok? Bom, enfim, a gente precisa deixar fluir.
Então, o que mais que eu ia falar com vocês? Ferramentas que a gente tem, vamos lá, lápis, em primeiro lugar, né? E se quebrar a ponta, um apontador, né? Simples, isso é importante, a gente ter essas duas ferramentinhas aqui. Antigamente a gente afiava isso com uma lâmina, né? Os desenhistas de verdade ainda preferem a lâmina, porque você pode dar o shape que você quiser para a ponta. Então você pode deixar uma ponta chata, uma ponta aguda, uma ponta toscona para você desenhar achureado. E precisamos sim de alguma superfície, né? Aqui no caso eu peguei um bloquinho de sulfite, que nesse momento praticamente todo mundo tem em casa, na impressora ou enfim, para fazer anotações. Alguma superfície a gente tem que ter à mão, né? E eu hoje trouxe também algumas coisas como trazer um pouco de cor, né? Então aqui no caso são canetinhas. A gente vai mostrar outras possibilidades nesses próximos tempos, nos próximos encontros. E eu vou mostrando aos poucos para vocês o que nós temos efetivamente de material para trabalhar. Eu tenho uma mesa, uma prancha que eu montei aqui, como eu mostrei para vocês. Pode ser uma mesa de cozinha, pode ser uma mesa, de preferência, mesa sem muita textura, né? A nossa bancada é um pouco áspera, é um pouco inapropriada, tem que ter um espaço livre, você tem que poder se mexer, né? Então, muitas vezes você não consegue se mexer direito, aí você fica com restrição, tem que estar livre, tem que estar solto, né? Então, isso é importante. Ah, mas dá para desenhar em pé? Dá. Se você tiver uma prancheta onde você prende uma folha de papel, você pode sair, andar e trabalhar fora. Dá para fazer também. Nós vamos ter umas experiências assim também. Então, como eu disse, esse é o início do curso de criação e desenho. Então, eu vou pedir para vocês sempre se preparar um pouquinho, né? Juntar um material e se concentrar. Você pode em algum momento fechar os olhos e falar assim, o que vem para mim hoje? O que eu posso fazer hoje que seja interessante? Então, fecha os olhos, respira um pouco, deixa a imagem vir, põe um som que você gosta. Eu não vou pôr som hoje. Hoje temos o som da água aqui, ó. Já é o suficiente, tá? Já tá bom. E o que nós vamos fazer? Então, eu vou fazer o seguinte, vou mostrar para vocês, vou passar para vocês hoje o primeiro exercício. O primeiro exercício é uma coisa que vocês vão falar assim, mas isso aí eu faço todo dia. Não faz, mentira, você não faz todo dia. Você procura fazer todo dia, mas você não faz todo dia. Vamos ver se eu consigo posicionar a câmera de um jeito que vocês consigam ver alguma coisa aí. Tá, vamos ver se ela para aqui. Ok? Tá. Vai parar, não? Aqui. Então, primeiro exercício de hoje que eu vou pedir para vocês. Vocês vão pegar um papel em branco e vão deixar a mão fazer alguma coisa. Não pense em nada. Simplesmente deixa rodar. É a mesma forma que a criança trabalha. Então a criança vai fazer esse tipo de coisa. Mas isso é coisa muito infantil. É mesmo. É uma coisa muito infantil. Eu tenho que deixar, eu estou soltando a minha mão, né? Vou ampliar um pouquinho aqui para vocês verem melhor o que eu estou falando, tá? Olha, bagunça que eu estou fazendo aqui no meu papel.
Então, ao vivo é complicado, porque qualquer coisa sempre fica aparente. Então, vamos riscar papel, ok? Eu vou dar uma pausa, eu já volto e a gente continua o nosso papo. Beijos, vão pegando o material, vão rabiscando, eu já volto. Oi pessoal, após uma série de exercícios de tentativas de achar material aqui nesse confinamento, estamos voltando numa posição melhor para vocês entenderem, ó, parte de desenho tá aqui, a minha parte falada eu vou fazer daqui para vocês me enxergarem. Oi Marcela, tudo bem? Eu não vou conseguir responder perguntas que eventualmente surjam e depois vocês fazem as perguntas no WhatsApp e eu vou respondendo conforme dá, tá bom? Vamos lá. Havia parado nos rabiscos, certo? Rabiscos estão aqui. E a gente vai continuar com essa historinha. Só que eu vou mudar de posição, vocês não vão me ver mais, só vão ver minhas mãos trabalhando. Então, eu vou falando enquanto eu estou mostrando o que vocês vão fazer. Basicamente, nós vamos fazer alguns exercícios. Então, eu vou passar para vocês exercícios para ir fazendo de hoje para amanhã. Amanhã eu faço mais uma live, passo mais exercícios e assim a gente vai fazendo e vai aprendendo. E eu vou aprendendo a lidar com câmera, com o material que a gente tem aqui, os tripés e tudo mais. E aos poucos vamos melhorar a situação, ok? Então, obrigado pela audiência, pela atenção de vocês. Vamos aprender juntos e vamos fazer disso um grupo de estudos. Na minha área vai ser desenho e criação, Daniel vai continuar trabalhando com as ferramentas e a gente vai ter mais pessoas passando informações para vocês de outra. O que eu queria dizer é que as nuvens estão negras aí fora, assim, aconteceu. Certamente nós temos um princípio, um início de vida que vai ajudar a gente a vencer essa etapa, ok? Então vamos desenhar, vamos criar e desenhar, ok? Vamos lá. Então pessoal, olha, papel. Voltando ao papel. Vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem num primeiro momento prender o papel com uma fita, ok? Uma fita crepe. E a gente vai começar, voltar para os nossos rabiscos. Não precisa prender com a fita crepe se não quiser, mas pode. Então, o que nós estamos fazendo? Nós vamos soltar a mão, vamos rabiscar. Poxa, professor, mas eu fico gastando muito papel. Você pode usar sempre a mesma folha, porque na verdade para mexer o pulso, para soltar a mão. Então, vamos fazer isso, ok? Rabisco, 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 que nem as crianças, né? Muito bem, eu vou virar a folha agora e vou passar para vocês o segundo exercício. O segundo exercício, depois de soltar, sempre que vocês fizerem um exercício desse tipo, soltura de mão, isso a gente chama de soltura de mão. Desenhar a esmo, deixar o lápis correr solto no papel. Depois disso, vocês dropem o lápis, deixem o lápis na mesa, né? E façam o seguinte, alguns movimentos com a mão, solta a mão, certo? Desprograma a mão, né? A gente tem uma programação de corpo, normalmente, certo? Então, a gente solta a mão, deixa a mão solta, livre, ok? E aí nós vamos começar um exercício de programação. Então, isso aqui que nós fizemos,
certo? Esse tipo de coisa é uma desprogramação mental e do corpo. Então você solta a mão, você deixa fluir, e agora nós vamos fazer um exercício de programação. Ou seja, nós vamos dirigir as mãos para que elas façam um movimento que seja programado. Então aqui, ó, ou dirigido, né? Então, o meu exercício hoje para vocês é o seguinte: parte de um lado da folha e simplesmente vai até o outro lado da folha. Façam linhas, como se vocês estivessem pautando o papel, tá? Então, ó, estou fazendo linhas. Ah, saiu torta. Não julguem. Não fiquem se auto-reprimindo. Ah, vai sair torto mesmo. Nós estamos treinando. Uma hora isso aqui vai ficar uma maravilha, certo? Então, a ideia é vocês desenharem, não desenhar de qualquer jeito, não é fazer assim, ó, tá bom? É dirigir a mão, é levar de um lado para o outro, fazer paralelas. Poxa, mas eu não consigo. Não, você não consegue agora. Ou você vai conseguir daqui a pouco, ou você vai conseguir todas. Cada um é cada um. Então, cada um tem o seu jeito de trabalhar, e nós vamos de cabo a rabo no papel, certo? De cima para baixo, né? Da direita para a esquerda. O canhoto, quem é canhoto, que trabalha com a mão esquerda, pode fazer ao contrário, não tem problema. Até mesmo porque nós vamos fazer a mesma coisa ao contrário. Vamos trazer a linha de lá para cá. Ah, mas isso é mais difícil, professor. É mais difícil. Então, linhas horizontais da direita para a esquerda e linhas horizontais da esquerda para a direita. Tá bom? Sentem relaxados. Posição do papel horizontal na frente de vocês. Procurem evitar trabalhar assim, porque vocês vão trabalhar numa linha inclinada. Então trabalha frontal para vocês. Então papel reto na frente, que é para ter essa noção de horizonte, ok? Nós vamos desenhar vários horizontes, tanto de um lado para o outro, como do outro para um, entendeu? Tanto da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita. Linhas programadas, ok? Treinando a mão. Vocês vão perceber que vocês aos poucos vão achar uma postura da mão, uma postura do lápis. Procura evitar segurar o lápis aqui na ponta, ó. Tem gente que escreve lá na ponta. Então, e tem gente que faz assim. O jeito da postura da mão de cada um vai de acordo com como cada um está acostumado. Eu procuro deixar a mão bem solta, né? O lápis numa pinça, né? Na frente, nos dois dedos, de indicador e mediano. Então e o lápis apoiado nessa área da mão. E aí você fecha o dedão, você fecha a tua pinça. Com uma distância, não precisa ser uma distância muito longa. Às vezes é importante desenhar com mais distância aqui. Então isso aqui, olha, a mão ela anda no lápis, né? Ela tem essa possibilidade de desenhar com um lápis maior. Você pode usar várias áreas. Vai experimentando isso. Onde fica mais confortável, onde você se sente mais seguro, né? Por outro lado, olha só, postura da mão é importante. Olha aqui, ó. Eu tenho apoio aqui embaixo. Se eu for fazer linhas retas, eu posso apoiar. Eu não preciso ficar fazendo linha reta totalmente desapoiado. Nós normalmente temos um apoio aqui, né? Quando a gente escreve, né? Então vou usar esse exemplo. Vamos falar um pouco dessa história de aprender a escrever. Então a gente aprende a segurar a ferramenta, seja ela caneta, seja ela lápis, e a gente apoia a mão no papel. E aí a gente escreve. Então a gente tem movimentos, escreve aqui alguma coisa. A escrita é desenho? Claro que é. A escrita é desenho.
A escrita é um desígnio. Onde a gente hoje em dia usa a nossa escrita? Então sempre tem aquele lugarzinho do documento que tem um X e a gente tem que fazer a nossa assinatura aqui, ó. Certo? Então, isto aqui simboliza você, simboliza cada um de nós. Isso aqui é documento, né? Assinatura é documento, é um desígnio, é um desenho que simboliza a pessoa, tá? Isso aqui vale dinheiro, isso aqui vale uma palavra, não é? Então, a gente precisa achar uma postura, uma posição. Muitas vezes a gente vai assinar um documento, ou quando você vai assinar em outra plataforma, com uma caneta virtual, com uma caneta que é computadorizada, você se perde um pouco porque você não tem o apoio normal que você aprendeu na escola ou que você usa a vida inteira. Você tem uma plataforminha muito pequenininha ali e você é obrigado a, dentro daquele espacinho, assinar. Não, o senhor passou da linha. Ah, então vai lá e assina de novo, né? Então é difícil, a gente tem um hábito já programado. Então é isso que eu falei, as linhas são hábitos programados, ok? A gente tem que treinar as linhas, porque o tempo todo você gera uma programação, você gera um treinamento, né? Eu posso fazer um desenho inteirinho com linhas horizontais? Posso, né? Você já deve ter visto desenhos artísticos com uma série de linhas horizontais. Fica bonito até, sabe? Parece um mar, parece um horizonte, sabe? Dá para brincar bem aqui. Ok? Muito bem. Voltando àquela página aquela folha que a gente estava usando com as linhas horizontais, tá? Exercício feito. Façam um pouco desse exercício numa folha, pode usar o outro lado também, tá bom? Economizem papel, façam em cima do mesmo, né? E nós vamos em cima deste aqui fazer um segundo movimento. De novo, estamos programados para horizontal, ok? Quiser, levanta, vai tomar um café, vai tomar uma água, vai lavar as mãos, né? Desprogramar, né? Fazer um movimento de desprogramação, fazer lentamente aqui, vai. Assim, 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 solta os dedos outra vez, tá? E vamos voltar ao exercício. Então, exercício número 1, que foi este. Vou aproveitar e falar para vocês que a gente tem que registrar a nossa evolução. Então, hoje é dia 21 de março de 2020 e nós estamos começando um trabalho de desenho. A gente vai registrar esse momento. Onde a gente registra? Sempre, no papel, sempre. Vocês põem a data, 21, né, de março de 3, 2020, tá bom? Se quiser colocar alguma outra informação, 21 de março de 2020. Se quiser colocar alguma outra informação, vocês coloquem aula 1, tá bom? E bora lá. Vocês têm um registro. Quando eu fiz isso aqui? Isso aqui foi o meu primeiro. Nossa, vai acompanhando uma evolução. E, se possível, um lugarzinho no armário ou uma pasta, vão jogando seus desenhos dentro. Porque vocês, além de lembrarem o que a gente está falando hoje e ter isso registrado em papel, vocês podem acompanhar a própria evolução, ok? Então, próximo exercício, nós vamos fazer de cima para baixo, olha só. Outro movimento, completamente diferente. Vocês vão trazer o lápis de cima para baixo, tá? Então, é o movimento. Não vale fazer mentirinha, tá? Não vale chegar aqui, virar o papel assim e continuar fazendo na horizontal. Não é para virar o papel. É para fazer isso aqui, ó. Tá?
Ah, não está saindo muito bom. Está saindo bom sim. Está fazendo o exercício da forma correta. Tá? Segura o papel ou prende, mas eu prefiro sempre ter mobilidade no papel. Eu prefiro, a não ser que a gente não tenha condições. Tá dando de mamar pro neném, tá fazendo alguma outra coisa, melhor não desenhar. Então vem, naquele momento, aquele é um momento sagrado para estudar. Então a gente vem e vai fazendo os exercícios. Muito bem. De novo, não fazer assim, correndo. Fazer consciente, descer de cima a baixo com o seu lápis e fazendo. Ah, minha mão vai ficar preta porque eu estou raspando no grafite. Sim, não importa isso. O que importa é o movimento, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos programar esse gesto, esse movimento no desenho, no lápis. Tem hora que sai torto, olha, gente. Tem hora que sai tortaço, né? Tá vendo aqui? A linha sai totalmente fora. Não importa. De novo, tenta acertar na próxima, tá? É uma linha perpendicular ao horizonte, ou seja, de cima para baixo. Mesma coisa. Então vocês vieram daqui para cá. Agora nós vamos daqui para lá, só que nós vamos ao contrário. Nós vamos subir, tá bom? Então, todos os movimentos. A gente tem que dar variação, porque senão vocês vão treinar 2 movimentos ao invés de 4, certo? Então, por que não variar mais? Por que não aprender melhor? Por que não ensinar mais? Por que não registrar e treinar mais? Muitas vezes a gente nem pensa nisso. Então, vamos fazer o exercício ao contrário. Vocês vão gerar, o que vocês vão gerar no papel? Vocês vão gerar um quadriculado, certo? Um quadriculado irregular. Porque não somos maquininha, não somos computadores, nós não somos robôs, certo? Vai gerar um papel todo quadriculado. Olha só, que legal. É legal, tá? E é natural. Pode ser uma casca de árvore? Pode ser um tecido? Pode. Trama e urdume. É exatamente isso que acontece aqui, tá bom? Eu tô vendo agora que tem Maria Cecília. Bom dia. Tem Carolina. Bom dia, Carol. Desenhando. Vamos lá. Vamos lá. Então, esses são os 2 exercícios. Aliás, 3 exercícios que eu quero que vocês façam de hoje para amanhã, para deixar feito. Então, eu vou voltar aqui para uma cena que eu posso falar com vocês. Primeiro exercício, soltura de mão, desprogramação, ok? Desprogramação significa não pensar no que está no papel, não deixar fluir naturalmente, como as crianças, como a criança interna que cada um tem, ok? Vamos resgatar a nossa criança desenhante e fazer rabiscos. Número 2, linhas horizontais, tanto daqui para lá como de lá para cá, ok? Façam um exercício de cima até baixo, de baixo até em cima, se quiserem, e variações sobre a linha horizontal. Depois, terceiro exercício, de cima para baixo e de baixo para cima, ao contrário, vindo de lá para cá, certo? Muito bem. Esse é um treinamento diário. Antes de começar a desenhar, antes de qualquer trabalho, façam esse trabalho. Pode ser feito em cima da folha, se vocês tiverem papel, pode fazer em cima do papel já feito, mas de preferência, no dia seguinte, fazer um novo papel, porque você vai estar numa outra situação, você vai estar num outro estado. A gente não é a mesma pessoa todos os dias. Hoje eu estou aqui de um jeito, amanhã estarei de outro. Então, não somos a mesma pessoa todos os dias, nem todas as horas. O desenho reflete isso. O nosso trabalho no papel reflete isso. Tem dias que estamos bem, tem dias que estamos trêmulos, por exemplo. Não importa, façam o exercício. O mais importante é a dedicação. 15 minutos por dia é o suficiente.
Não tem 15 minutos? Faça 5 minutos. Tem mais tempo? Faça 1 hora. Não importa. Quanto mais você fizer, melhor. Desenhar é hábito. Desenhar é treino. Não existe quem saia desenhando direto. Isso é um aprendizado. Tem gente que aprende rápido, tem gente que aprende mais lentamente. Então, o importante é treinar, ok? Isso funciona para desenho, funciona para instrumento. Você vai tocar um instrumento, é a mesma coisa, ok? Fazer exercícios físicos, é a mesma coisa. Num primeiro momento a gente não tem essa noção do exercício físico, a gente aprende, depois a gente vai fazendo melhor. E é isso. Amanhã eu volto e nós vamos fazer mais um exercício. Eu quero, se vocês quiserem tirar dúvidas, façam perguntas. A gente vai usar muito o WhatsApp para fazer perguntas, porque pode ser aqui também, eventualmente eu respondo no Facebook também, então depois da live. Oi Márcia, tudo bem? Roberta, tudo bem? Que legal que vocês estão aí. E vamos brincar no papel. Eu só olhando esse quadriculado aqui, eu já vejo um monte de coisa, eu já vejo até profundidade, porque conforme você vai sobrepondo riscos, você vai criando profundidades. Então, é importante, ok? Vou encerrar por hoje, nós vamos nos vendo, fiquem bem, blá blá, lavem todos os dias a mão, todas as horas, procurem evitar contatos com coisas que não estão esterilizadas, etc. Nós estamos vivendo um momento difícil. Então, vamos nos cuidar, vamos cuidar da nossa saúde e aproveitar o tempo que a gente tem para aprender alguma coisa. Quando a gente voltar com aulas práticas, se os deuses nos permitirem essa sobrevida, eu desejo que sim, nós vamos ter um treino a mais. E esse treino a mais, como eu disse anteriormente, quando você senta na bancada, Carol, você perguntou como fazer com que o tempo de bancada renda mais. Primeira coisa, a coisa mais importante que eu sinto, que eu percebo, é você ter uma ideia elaborada. Então, se você senta na bancada e não sabe o que você vai fazer, ou você deixa o barco correr e deixa solto e vai trabalhando solto, ou você traz um projeto que você já pensou, que é o que demora mais, porque a gente não consegue formular todas as etapas. Então, na bancada, a gente formula uma parte na bancada e outra a gente tem que pensar. Às vezes leva dias para a gente pensar e a gente vai pondo no papel. Uma dica para quem tem um projeto para desenvolver, independente da aula de desenho, papel também serve para anotações. Então, anotem ideias, né? Escrevam palavras, escrevam pensamentos, se habituem a colocar no papel coisas que vocês consideram insights importantes. Isso faz parte da criação. Então, os desenhos programados e a desprogramação são treinamentos para usar a ferramenta, tá? E para a gente treinar os olhos, porque a gente tem uma consciência de espaço que a gente vai treinando. E quem não tem o toque de, por exemplo, ficar arrumando o quadro na parede porque está desalinhado, isso tudo é um treinamento de linhas que a gente já tem. Então, aquela árvore está torta, a parede está torta, o quadro está torto. Então, tudo isso influencia, né? Influencia na nossa percepção de espaço, de organização de espaço. Então, o desenhar aqui é um treinamento para a gente melhorar isso, proporções e tudo mais. Vocês vão perceber. Agora, ideias, nem sempre você consegue desenhar a ideia, mas você teve um vislumbre, sonhou com alguma coisa interessante, põe no papel, escreve, porque depois você vai retomar aquilo e aí num outro momento você desenvolve aquilo, tá bom? Gente, até já.
Muito obrigado por estarem comigo.